Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nesse vídeo, gente, esse vídeo eu parei aqui agora para fazer uma reflexão. Assim, fazendo meus afazeres de casa, né? Hoje é terça-feira. E nesse fazer meus afazeres de casa, a gente sempre está pensando em alguma coisa, né? Pensando na família, pensando nas dificuldades, assim, como resolver, né, as dificuldades da vida. E, e assim, buscando um meio melhor, né, pelejando, acreditando que Deus pode nos dar uma saída, que Deus pode resolver as nossas causas impossíveis, né? Então, gente, eu estava aqui refletindo sobre mim. Acabei de varrer o quintal ali agora. Tá ele, o quintal limpinho, né? Quintal, eu acho que eu varri esse quintal a semana passada. Nem sempre, não é todo dia que eu consigo varrer, né? E hoje eu varri, tá limpo. Fica até melhor, até dá uma clareada no quintal. Parece que o quintal sujo fica assim, parece que é tudo escuro, né? Quando a gente limpa, fica bonito, né? Fica clarinho e assim a sujeira, né? Desaparece e fica bonito. É isso, gente. Então, eu tava aqui pensando, né? Pensando sobre a minha vida, sobre a minha realidade. E assim, sobre eu estar gravando os vídeos, né? Porque eu tenho 2 vídeos gravados do final de semana, mas ainda não consegui colocar aqui. E aí ontem eu coloquei um que foi... Ontem na segunda-feira eu coloquei um que foi de quinta para sexta-feira. E o de domingo eu não consegui colocar ainda. Tá aqui gravado, mas não consegui colocar ainda. Aí eu vou tentar colocar amanhã. Amanhã quarta-feira ou quinta-feira, se eu conseguir eu coloco. Mas é isso, aí eu aqui refletindo sobre a minha vida, sobre as minhas dificuldades, né? E assim, pensando bem, eu tava pensando comigo mesmo, como é bom quando a pessoa, né, ele é jovem, que ele consegue, né, estudar. Muitos às vezes não conseguem estudar devido às falta de condições mesmo. E devido às dificuldades da família, talvez mora longe da cidade ou mora em algum interior muito distante que não tem uma roça, não tem uma escola, né? Às vezes mora na roça, como era a realidade de muitas pessoas no passado. Hoje tem ainda, mas é mais difícil, né? Assim, não é todos os lugares tá difícil a escola. Hoje as escolas já estão mais fáceis, mas assim, ainda tem muitas pessoas que têm dificuldade. Porém, eu refletindo sobre a minha vida, o que que acontece? Eu pensando sobre a minha vida, sobre as minhas dificuldades de casa, né, do lar. Eu tinha ainda 14 anos quando eu fui morar com meu esposo. E acontece que daí pra cá eu não estudei mais, né? Acho que eu parei de estudar na segunda série do ensino fundamental. E aí, tipo, a gente saiu de casa, fui morar com ele, é onde a gente foi morar, distante da minha família, e eu não tinha ninguém, né? E em seguida que eu fui morar com ele, eu já tive meu primeiro filho, né? Que é o menino mais velho. E acontece que eu não fui mais estudar. Parei de estudar exatamente por assim, por estar longe da minha família também, não tinha com quem deixar ele, né? O meu filho. E acontece que o meu esposo sempre trabalhou na roça, né? E para onde a gente foi, ele passou a trabalhar assim em olaria de fábrica de barro. E acontece que eu não tinha onde deixar essa criança. Nisso eu não me importei assim com estudar por também, não é nem tanto era a importância de estudar, era por não ter com quem deixar ele, não confiar, né? E aquele medo de deixar ele com qualquer pessoa. Assim, não no caso de qualquer pessoa, no sentido de pessoas ruins, tá? Tinha pessoas de confiança, mas assim, eu temia como mãe, né? Como mãe que realmente gosta dos seus filhos, eu temia por deixar ele, né? E sei lá, acontecer alguma coisa que eu não estivesse por perto, fosse por mim não estar perto, por falta da minha presença. Então, assim, eu preferi continuar sem estudar. E nisso eu acabei, né? Eu tive meu filho com meus 15 anos.
E aí, com os 20 anos, eu tive a minha segundo filho, que é uma menina, que hoje ela tem 15 anos. O menino tá com 20, a menina tá com 15. E, e nisso prosseguiu a minha vida, né? Assim, fui continuando e ele dependendo do meu marido sempre, né? Sempre dependendo dele para tudo. Só que assim, a pessoa trabalha, né? E recebe um salário só. E assim, dá para viver, dá para comer, não dá para passar fome, mas porém não dá pra gente, né, crescer, não dá pra gente conseguir o que a gente precisa na vida, né? E acontece que o tempo passou e aí novamente eu já com os dois, eu já também não podia deixar eles com ninguém também, porque já é uma menina também. E aí o meu medo de deixar eles com alguém, né? Pedir deixar com alguém, acontecesse alguma coisa novamente. E assim, continuei. Nisso eu já estava com meus 20 anos, né, na segunda filha. E aí, nessa segunda filha, veio a terceira filha, né? Eu já estava, eu acho que com 27 para 28 anos. Da terceira filha, eu acabei tendo a quarta menina. E essa quarta menina veio assim meio que surpresa. Meio que surpresa assim, porque na verdade eu estava amamentando a terceira ainda, né? Estava amamentando a terceira. E nessa amamentação da terceira, tipo, eu não esperava assim imediatamente que fosse ter, né? Porque outra pudesse ficar grávida logo, porque na verdade dos três primeiros, teve um espaço de tempo, né? Teve um espaço de tempo porque eu nem conseguia, eu sempre fui assim, nunca consegui tomar as medicações para evitar tudo certinho, todos os dias, sem falta. Mas acontece que acabei tendo essa quarta, né? Essa quarta menina que hoje ela tá com 8 anos, né? E aí, tipo, eles todos, o mais velho tá com 20 anos, a menina mais velha tá com 15, a terceira menina tá com 9 e a últimazinha tá com 8, né? E acontece que nesse meu período todo, né, muitas coisas acontecem na vida da gente, né, muitas situações boas e situações ruins também. Então, refletindo sobre a minha situação sobre dona de casa, né? Hoje tenho 35 anos e desde que a minha menina mais velha estava com uns 10 anos, eu tinha a pretensão de voltar a estudar novamente, né? Voltar a estudar para mim poder, quem sabe, né? No futuro ter um trabalho, ter uma renda para poder me ajudar a mim nas minhas dificuldades, nas minhas necessidades, porque é difícil a gente, mulher, a gente mãe, ter que depender tudo do marido. E ainda, por cima, o marido não tem condição, né, de dar pra gente aquilo que a gente precisa, né? Assim, não questionando o marido, né, mas na verdade, assim, tem as necessidades, dificuldades. E se tipo assim, o marido trabalha, mas se a gente, como mulher também, como mãe, a gente puder fazer alguma coisa, né, para ajudar, né, dentro de casa, fazer suprir a necessidade, tipo, pelo menos básico da gente mesmo, já é menos uma carga nas costas dele, né? Menos um peso e ajuda muito, né? Ajuda muito. E assim, não tem coisa melhor da gente mesmo, né? Poder fazer algo, ter nosso próprio dinheirinho e suprir as nossas próprias necessidades básicas ali, né? Então, assim, eu pensando sobre as minhas dificuldades, e eu falava assim comigo, quando minha filha tiver com 15 anos, se Deus quiser, eu vou já ter terminado os como é que fala? O meu estudo, se Deus quiser, porque era o meu pensamento, assim, sempre pedir a Deus de quando ela tivesse com uns 10 anos por aí, tivesse mais grandinha que as menorzinhas que hoje já estão grandes, elas tivesse já desocupando, né? Como ela já estaria com os 15 anos dela hoje e as outras já estariam grandinhas, eu já podia deixar elas em casa para poder estar, né? Indo estudar e depois, concluindo esses estudos, eu poder, né, estar trabalhando. Era o meu pensamento hoje, com os 15 anos dela hoje, eu poder, né, já ter um emprego, ter concluído os meus estudos e arrumar um emprego, né, que pudesse suprir as nossas necessidades também, né, nos ajudar. Porém, as coisas que a vida, né, a vida ela é uma surpresa, né? A vida o que a gente passa na vida, quer dizer, é como a palavra de Deus fala, a vida ela é um sopro, né?
A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe do que a gente vai passar amanhã. O que a gente passa hoje, a gente já acha que está difícil, está muito difícil, está doendo. Porém, a gente não sabe o que vem amanhã pode ser melhor, né? Pode ser uma bênção, ou amanhã pode acontecer uma surpresa, né? Ser algo desagradável na vida da gente, né? Mas cremos, acreditamos, pedimos a Deus que possa, né? Tudo que vier para nossa vida possa ser de bênção, né? Porém, não é isso que acontece, só bênção, né? Somos seres humanos, somos carne. E como a própria palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições. Então é isso. Vamos vivendo a vida, vamos levando a vida da melhor forma possível, lutando, né, na presença do Senhor para nós continuar, caminhar, prosseguir, não desistir da vida, não desistir da nossa família, não desistir da batalha. Porém, é cansativo. É muito cansativo, é dolorido e acontece que todos os pensamentos, com toda essa situação que eu tô levando, que a gente tá levando, a minha filha hoje, a mais velha, tá com 15 anos e desde os 9 aninhos ela sente dor de cabeça, né? E essa situação foi se prolongando assim. Aí eu fui correndo atrás, começando a correr atrás, levando uma consulta, o médico passou a medicação. E assim, até chegar ao nível que não falta de acreditar, não falta de buscar Deus, tal. Mas assim, chegou um momento que todas essas consultas, medicação, nada ajudou, nada resolveu, né? E acontece que hoje ela está com 15 anos. E há quase 3 anos a situação dela ficou bem ruim, né? Bem difícil mesmo, bem difícil mesmo. Ela ficou num estado de muita dor de cabeça, uma situação muito crítica mesmo. Ela chorava, ela gritava, ela falava que ela ia ficar doida, que a cabeça dela ia pocar, e muita dor, muita dor, muita dor. E eu levando sempre no médico ali, fazendo as consultas, tomando a medicação e nada. E acontece que, tipo assim, o SUS também, muitas vezes, né? Os médicos do SUS nem todos dão muita importância para as pessoas, né? Assim, tem médico do SUS que são pessoas boas, ótimas, assim, atende bem, procura, né, te ajudar, mas assim, em muitos casos, assim, eles olham para você e tipo não busca fundo a sua situação. Fez um exame, fez dois, fez três, não deu nada, é tipo assim, não prosseguem procurando, eles simplesmente falam, não, esse problema seu não existe, esse problema seu é psicológico e tal. Aí eu me falo, a pessoa com problemas psicológicos, é tanta dor de cabeça, há quase 2 anos já. 2 anos? 2 anos e alguma coisa já que ela tá tomando medicação e essas dores não desaparecem. Assim, graças a Deus hoje ela tá mais instável, né? Ela tá bem melhor, não tá como tava. Porém, assim, devido a tudo isso, essas dores de cabeça era muito enjoo, muita ânsia, muita agonia. E nisso tudo, ela foi, tipo assim, perdendo apetite, não comia bem mais, muito pouquinho, nem tudo que queria comer. Hoje ela já tá come bem melhor, né? Não é tudo, come bem melhor. Mas por isso não tá mais aquela menina de antes, que ela era uma menina saudável, uma menina forte, uma menina animada, alegre, que tudo ela esforçava para fazer, desenhar, que ela gosta muito de desenhar. Ela, né, é desenhista, porém, devido a isso tudo, até com isso, os afazeres dela, do dia a dia, os desenhos dela que ela gosta de fazer, ela teve que parar. Ela teve que parar, assim, não que ela foi forçada a parar, mas por ela não conseguir, né, mais ficar ali focada, desenhando, firmando, pensando, porque a tal da dor de cabeça, dor na cabeça, na verdade não é uma dor de cabeça como uma dor na cabeça, atrapalha tanto que a pessoa não consegue nem pensar direito, raciocinar as coisas para fazer, né? Então, eu diante de tudo isso, eu pensando comigo, né? Eu pensando comigo e assim, vendo alguns vídeos, pedindo a Deus uma direção do que fazer, como fazer. E assim, comecei um empregozinho no final do ano, ao sábado e domingo. Comecei a trabalhar, arrumei um emprego para os finais de semana. Porém, devido à situação, né, dela aqui em casa, tipo assim, eu fico a semana toda dentro de casa,
fazendo os afazeres de casa, cuidando das crianças, cuidando de tudo. E aí quando chega o final de semana, a gente já está bem cansada. Eu, particularmente, muito cansada mesmo, porque depois que ela ficou nessa situação de saúde, foi tão difícil, está sendo tão difícil para mim aguentar, né? Cuidar de casa, cuidar dela e assim botar a cabeça no lugar e pensar positivo, né? Porque às vezes porque sempre a gente tem que pensar positivo. Se a gente não pensar positivo, a gente desanima, a gente desiste, né? E assim, se a gente tem os filhos e deles depende da gente para continuar, para viver, para se cuidar, a gente, apesar de tudo tá doendo na gente, a gente tem que prosseguir, tem que, né, colocar Deus na frente, confiar e não desistir, apesar de tudo que a gente passa nessa vida. Mas a gente tem criança e elas dependem da gente, a gente tem que continuar, mesmo doendo, mesmo sofrendo, a gente tem que prevalecer, porque se a gente desistir, eles vão sofrer, né? Eles vão sofrer, muitas vezes vão desistir também por causa da gente. Que no futuro eles podem ver, né, o que a gente passou, sofreu, mas fomos batalhador e não desistimos e um dia, né, acreditamos que Deus pode nos dar vitória. E é isso, pessoal. Um pouquinho só sobre a minha reflexão. Aí o que acontece? Eu refletindo sobre tudo isso, aí tentei esse emprego, como eu estava falando, tentei esse emprego aos finais de semana. Comecei, aí trabalhei de novembro até quase final de fevereiro agora. Porém, estava tão cansativo, tão doído para mim, porque eu tinha que chegar do serviço ainda, ter que cuidar dela ainda, dar banho, fazer algo para comer e ter atenção, né? Porque assim, nem sempre o cuidado que a mãe tem, o pai tem, né? E nesse caso, assim, tipo, eu entendo ela mais do que o pai dela e quem cuida dela, assim, dá banho, tá ali, né, perguntando o que quer, tentando, adulando ali, assim, alguma coisa, o que ela quer, o que ela não quer, tentando alguma coisa para ela, sempre sou mais eu, né. O pai cuida, mas não é o mesmo cuidado que eu tenho, né. Então, assim, pensando tudo isso, eu parei para pensar, né, para refletir e pensando em Deus, que Deus me dá força, né. Corri atrás da escola para me estudar e tal. Consegui me matricular agora. Eu pensando comigo, apesar de toda a dificuldade, eu vou tentar estudar, porque assim, quando Deus der a bênção da saúde dela, da minha filha mais velha, ela voltar, né? Voltar a andar, se recuperar, que ela conseguir voltar para a escola de novo e conseguir fazer as coisas dela também, que ela estiver bem, apesar de tudo, né? Aí eu já tá um bom caminho andado, se Deus quiser, pela misericórdia de Deus, eu posso já tá concluindo. Porém, é tão cansativo só de pensar que você tem que correr durante o dia, dar conta e a noite está pronta ali para poder ir para a escola, né? Aí eu, assim, não sei se é tipo botando dificuldade, mas não, pensando nas minhas situações com ela, né? É tão cansativo. Eu todos os dias depois que ela ficou desse jeito, parece que eu apanho todos os dias parece que eu tô apanhando. Tudo dói. Dói a coluna, dói as costas, dói não sei se é os rins, dói pela região da coluna todinha, as pernas. E a cada dia, né? Porque assim, você tem que. Agora ela tá melhor, tá mais estável, mas ainda não tá bem. Então assim, eu tenho que levar ela pro banheiro, eu tenho que ajudar ela a tomar banho, ajudar ela a se vestir, eu tenho que pegar ela, ajudar ela a botar na cadeira de roda. Tem dia que ela tá mais firme, aí eu ajudo ela a dar os passos, levando ela. E tem dia que ela tá mais lesa, não tá muito bem. Às vezes acontece eu ter que pegar no colo para pôr na cadeira, pegar no colo para levar para cama, alguma coisa assim. E agora eu, conforme ela foi melhorando, se estabilizando mais assim da dor, se estabilizando mais da falta do apetite, agora ela tá comendo bem melhor, graças a Deus. E assim, ela repôs o peso. E também quando ela ficou doente, ela tava ainda com 13 para 14 anos, que ela foi ficar bem ruim mesmo, que ela veio parar de andar já tem 1 ano e 6 meses. Então assim, agora ela tá com 15 anos. Então o que acontece? Ela repôs o peso. Ela era bem fininha, magrinha, e agora ela tá bem pesada, bem engordou bastante, tá bem gorda e cresceu mais. Então assim, acontece que o peso dobrou, né? Dobrou muito. E assim, acaba sendo cansativo por esse motivo, né?
E a gente como mãe, eu como mãe no meu caso, eu fico pensando muito tempo, pensando, pedindo a Deus uma solução, né? Pedindo a Deus uma solução, que Deus nos dê condição para tratar dela, que Deus possa curar ela se Ele quiser, e que Deus Ele possa, né, até mesmo enviar recursos para a gente, né, cuidar dela. Quem sabe um médico também, né, que possa ver o estado dela e possa se interessar em ajudar ela. Tudo eu peço a Deus que Deus possa estar fazendo por mim, né, por nós, por ela. Então, assim, diante disso tudo, eu resolvi, né, gravar vídeos do meu lar, do meu dia a dia, vendo algumas histórias, algumas mulheres, algumas mães que, tipo assim, mudou sua situação de condição financeira, apesar de não poder trabalhar fora, né? E como eu estava falando sobre o emprego, acho que eu não concluí, sobre o trabalho que eu comecei, eu tive que desistir. Tive que desistir porque eu não dá para levar, não que eu não aguento, não aguentei e não aguento trabalhar, mas assim, porque estava muito cansativo realmente. Acontece que aí eu estaria trabalhando de domingo a domingo, né? Como sempre a gente trabalha em casa, de domingo a domingo, porém o serviço que eu estava fazendo ele é muito puxado mesmo, né? Assim, a gente só tinha trégua de meia hora de descanso. E assim, para você que está o dia inteiro, a gente pode dar correria, muita correria mesmo, assim, todos os dias, a gente não aguenta, né? Não aguenta porque acaba sendo muito pesado. Mas assim, tô aqui na expectativa do Senhor e pedindo a Deus que Ele possa me abrir uma porta melhor, né? Um emprego melhor, algo que eu possa fazer, ou que o Senhor venha abençoar, né? Que esse canal, esses vídeos que eu tô fazendo possa, né? Possa servir de uma renda para mim, né? Que Deus possa abrir as portas e que esse canal ele venha crescer, que esse canal ele venha, né, continuar, porque se Deus me der a bênção, me der a vitória nesse trabalho, porque assim, acaba sendo um trabalho de casa, a gente está trabalhando o tempo todo eu tô trabalhando, só que assim, tudo que a gente faz, não tem como gravar tudo que a gente faz, não tem como gravar tudo porque acaba sendo muita coisa. Então assim, tô buscando todo dia sempre tá gravando um videozinho, mas todos os dias eu não consigo, ainda que eu consegui gravar, mas eu não consigo colocar, postar aqui no canal porque precisa da edição, precisa editar. E assim, eu ainda não sei exatamente estar editando, eu não sou rápida nisso. E assim, eu edito da melhor forma possível. E no meu tempo, né, assim, que sempre tiro um tempinho lá e vou lá editar para mim conseguir colocar, mas assim, a minha vontade é conseguir colocar todos os dias um videozinho, mas não dá tempo, eu não consigo. Então assim, mas pelo menos durante a semana, pelo menos 2 vezes na semana, ou uma vez na semana, eu tô lutando para conseguir colocar, né? E esse vídeo de hoje aqui, essa um pouco da reflexão da minha vida, né? Eu consegui colocar hoje ainda, graças a Deus. Vou tentar até lá para as 2 horas colocar aqui. Agora é 9h15 da manhã. Eu vou terminar aqui e vou tentar colocar. Mas é isso, gente. Só conversando um pouquinho com vocês sobre mim mesmo, né? Sobre a minha história, um pedacinho do início e meio da minha história e até agora, né? Mas assim, só uma reflexão sobre mim mesmo. E é isso. Pedir a vocês também que vejam esse vídeo, né, todas as amigas aí, mães que vê esse vídeo, que possa estar contribuindo comigo, colaborando, né, para que esse canal venha crescer. Que a minha intenção é que se esse canal chegar a crescer um dia, né, chegar eu conseguir ter renda, uma renda boa que possa suprir as minhas necessidades e que também, né, assim eu possa ajudar, quem sabe, outras pessoas que também precisam, né? Porque se eu tiver para mim, se eu tendo condições para mim, eu poder ajudar alguém que necessita, né? Nem que seja ali no mês, assim, a gente ajudar com uma compra, ajudar com um valor, sei lá, ajudar de alguma forma aquelas pessoas necessitadas. Porque assim como eu necessito, assim como eu estou necessitada hoje, tem muitas outras pessoas que também estão, né? Um dia eu consegui progredir, um dia eu consegui crescer nesse canal aqui, né? Sempre assim, como muitos começou, tem muitas pessoas por aí que começou, né? Cresceu, e hoje tem muitos outros, né? Que também começou, tá crescendo. E assim, sempre tem um necessitado, sempre vai ter uma pessoa que precisando, né? E assim, quem pode ajudar aquele que precisa, que realmente precisa, porque assim também a gente não pode pegar o que a gente tem, as pessoas não podem pegar o que tem e ajudar qualquer pessoa também, porque às vezes a pessoa pega aquilo e vai jogar fora, né? Com bebida, com
com coisas que não convém, né? Então, assim, eu creio que se um dia Deus me der vitória aqui, se um dia Deus me ajudar, que eu crescer aqui no canal e eu tiver recurso, eu também vou ajudar outros que precisam também. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe o seu dia de vocês, que Deus abençoe o meu dia, que Deus abençoe o nosso dia, a nossa família, que Deus, né, possa nos dar vida, saúde, porque não tem mais nada importante nessa vida do que ter Deus na vida e ter saúde, né? Porque o resto a gente corre atrás, o resto a gente trabalha, luta para conseguir, né? E eu tô aí nessa luta, pela misericórdia de Deus, lutando para conseguir. E assim, não tô mais no emprego porque não deu pra mim. E assim, tô tentando aqui de casa gravar meus videozinhos, postar aí. E peço a colaboração de vocês aí para que possa estar me ajudando, né? É isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe cada um de vocês. E até mais, até o próximo vídeo. Deixe lá o seu joinha, deixe lá seu comentário, deixe aí no vídeo, né? A sua força para mim. Quem abrir esse vídeo aí, que quiser estar, né, colaborando comigo, pode estar deixando lá seu comentário, pode estar deixando lá sua, né, é isso aí, sua contribuição para comigo, para estar me ajudando. E compartilha também, né, esse vídeo se vocês quiserem, pode estar compartilhando também para estar me ajudando. Até mais, pessoal. Fiquem todos com Deus.